Quando me perguntam por que eu fiz tudo o que fiz, mesmo sabendo que ele não era meu filho, eu respondo com uma sinceridade que vem de dentro, porque ele me olhava como se eu fosse o herói da vida dele. E naquele olhar tinha tudo que eu precisava para saber que era amor de verdade. Eu conheci a mãe dele num fim de tarde qualquer. Tinha saído mais cedo do trabalho e resolvi parar numa cafeteria nova que tinham aberto perto do prédio onde eu trabalhava. Ela estava numa das mesas do canto, mexendo no celular, com uma expressão cansada. Aquele cansaço de quem não dorme direito há semanas, talvez meses. Pedi um café, e acabei sentando perto. Por acaso. Por destino. Vai saber. Troquei um sorriso meio tímido, ela retribuiu. Quando me dei conta, já estávamos conversando. Falei da correria do trabalho, ela comentou sobre o filho pequeno e a dificuldade de conciliar tudo sozinha. Divorciada? Solteira? Eu não sabia direito na hora. Só entendi que ela estava exausta. E mesmo assim, tinha uma doçura no jeito de falar que me prendeu. Começamos a nos ver com frequência. Um café, depois outro. Almoços, jantares. Risos, confidências. Até que um dia ela disse que queria me apresentar a alguém. E ali estava ele, um garotinho de 3 anos, cabelo bagunçado, olhos enormes e curiosos, com um carrinho de brinquedo na mão e um certo medo no rosto. Davi. Esse é o Davi. Meu pequeno furacão, ela disse, rindo com ternura. A gente estava num restaurante, e ele se escondeu atrás dela. Fiquei sem saber como agir. Nunca fui muito bom com criança. Mas puxei uma folha do guardanapo, peguei uma caneta e comecei a desenhar. Um super-herói, com capa, voando entre prédios. Ele se aproximou, curioso. Pegou a caneta da minha mão e desenhou um monstro enorme tentando alcançar o herói. Foi assim que começou. Com um rabisco e um sorriso. Nas semanas seguintes, eu comecei a fazer parte da rotina deles. Levava brinquedos, contava histórias, inventava brincadeiras. A mãe dele sorria com um alívio visível, como se alguém tivesse finalmente dividido o peso do mundo com ela. Não demorou muito para que Davi começasse a me chamar de tio. E depois, de pai. A primeira vez que ele disse pai sem pensar, só apontando para mim na frente de uma professora da creche, eu congelei. Olhei para a mãe dele, esperando alguma reação. Mas ela apenas sorriu. Um sorriso meio triste, meio resignado. Ele sente que você é, de fato, ela disse mais tarde. E, de certa forma, você é. Eu passava finais de semana com eles. Fiz panquecas nas manhãs de sábado, levei no zoológico, li histórias antes de dormir. Ele começou a repetir as piadas que eu contava, a me abraçar no portão da escola como se eu fosse o sol voltando depois de um eclipse. Não era só sobre amar a mãe dele. Eu amava aquele menino. E, com o tempo, comecei a acreditar que a gente era mesmo uma família. A gente fez uma festa de aniversário para ele, tema, astronautas. Eu montei o foguete de papelão, ela cuidou do bolo. Ele passou a semana toda dizendo para todo mundo que o papai ia levá-lo pro espaço. Eu comprei uma fantasia de astronauta e usei. Por ele. Tudo parecia se encaixar. Até que, veio o baque. Era uma terça-feira. Chuvosa, cinzenta, daquelas que já chegam carregadas. Tínhamos acabado de deixar o Davi na escola. Voltando pro carro, ela estava estranha. Silenciosa. Com os olhos distantes. Preciso te contar uma coisa, disse, com a voz baixa. Meu estômago virou. O pai do Davi reapareceu. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Eu já sabia que ele existia, claro. Mas na minha cabeça, era uma sombra do passado. Um sujeito que sumiu, que largou tudo, que fez a escolha de não ser pai. Não pensei que voltaria. E muito menos agora, quando tudo parecia finalmente ter entrado nos trilhos. Ele quer ver o menino, continuou ela. Diz que tá mudado. Que quer uma chance de ser presente. Meu sangue ferveu. Mas me contive. E o que você acha? Perguntei. Ela suspirou, olhando pro para-brisa embaçado. Não sei. Parte de mim quer dizer não. Mas, outra parte acha que o Davi merece conhecer o pai. Que, talvez, ele tenha direito. A partir dali, as coisas começaram a mudar. Lentamente, como uma corda sendo puxada aos poucos até arrebentar. Ela começou a sair mais. Disse que precisava conversar com o pai do Davi sobre a adaptação. Depois vieram os finais de semana fora, os telefonemas longos, as mensagens escondidas. Quando perguntei, ela dizia que era pelo bem do Davi. Eu tentei não demonstrar. Continuei fazendo café da manhã, levando na escola,
ajudando com as tarefas. Mas eu sentia que estava sendo empurrado para fora. Com delicadeza. Com silêncio. Até que, uma noite, ela me chamou para conversar. Estávamos sentados no sofá, Davi dormia no quarto. Ela segurou minha mão com um aperto morno. Eu preciso ser honesta com você, disse. O pai do Davi, ele quer tentar de novo. Ele quer formar uma família. Engoli seco. Você quer isso também? Ela hesitou. Abaixou os olhos. Não sei. Mas, ele merece uma chance. Naquele momento, eu entendi tudo. Ela não estava apenas permitindo que ele voltasse. Ela estava escolhendo ele. Eu saí daquela casa com o coração esmagado. Nos dias seguintes, ela foi se afastando ainda mais. Disse que era melhor dar um tempo. Que o Davi precisava se readaptar ao pai de verdade. Pai de verdade. Essas palavras ecoaram na minha mente como um tapa. Na última vez que vi o Davi, ele veio correndo, me abraçando forte nas pernas, dizendo que sentia saudade das nossas panquecas. Me deu um desenho, eu e ele segurando as mãos, com um sol sorrindo no canto da folha. No topo, escrito com letras tortas, eu te amo, pai. Eu guardei esse papel até hoje. Dobrado, meio amassado, mas intacto. Como um relicário. Soube depois que as coisas não deram certo com o pai biológico. Que ele voltou a sumir, a deixar a desejar, a ser o mesmo de sempre. Mas nessa altura, o estrago já estava feito. Não fui procurado. Não me chamaram de volta. Não me pediram desculpa. Hoje, sigo minha vida. Ainda me pego lembrando do Davi quando vejo uma criança na rua com camiseta de super-herói. Ainda ouço sua risada nas manhãs de sábado. Às vezes, acordo e quase chamo por ele sem querer. Me perguntam se me arrependo. Não. Eu amei aquele menino como se fosse meu porque, para mim, ele era. Por um tempo, eu fui o pai que ele precisava. E ele foi o filho que eu nunca imaginei ter, e que nunca vou esquecer.